É um momento meio delicado para a política, principalmente quando você fala política internacional, como eles estão vendo. E, ao mesmo tempo, a gente tenta jogar toda hora essa agenda positiva do que a gente tem, da floresta de pé e de tudo mais. Então, é um pouco especulação, é um pouco a insegurança do que está acontecendo, é um pouco tentar mostrar as boas práticas, é um pouco mostrar essa agenda que o Brasil faz tão bem. O Brasil está com essa imagem negativa internacionalmente também, por quê? Porque não cumpre a lei, não é por conta da lei existente. O desmatamento está aumentando, em termos de quilômetros quadrados desmatado, aumentou e muito. De 2004 a 2012, a gente teve uma redução e a gente está voltando a crescer. Então, a gente está com números 9 mil, a gente tinha uma média aí de 4.500 até o ano passado, então está dobrando. Então, são dados estatísticos, tanto é que causou grande alvoroço os dados revelados pelo INPE, justamente porque colocou o governo numa situação de muita exposição, mas, assim, do ponto de vista de dados, sim, estamos tendo um retrocesso em termos de áreas desmatadas. Tem mais focos de queimadas do que nos anos anteriores. Isso não se deve à seca ou qualquer relação dessa natureza. A gente não está tendo mais queimadas porque estamos num período de seca. As pessoas estão trabalhando com um senso comum de que deve diminuir o desmatamento ilegal. Então, de que forma a gente pretende participar disso? Os congressistas, na verdade, eles são carentes de pessoas especializadas do ponto de vista regulatório, legal, administrativo, desse tipo de informação. Então, muitas vezes a legislação é elaborada com uma boa vontade, mas ela é feita de uma forma tão equivocada que ela acaba gerando aí, resquícios do ponto de vista legal e empresarial muito grande. A gente sabe que tem o problema da legislação ambiental. Eu acho que não é o momento do Brasil se esconder e falar que não existe problema, porque existe o problema. Empiricamente, em 20 anos, eu devo ter trabalhado pelo menos em uma centena de casos de crimes ambientais. Você sabe quantos clientes meus foram condenados? Um de 100. Será que a aplicação da lei está sendo feita da forma mais correta? Será que não tem um problema na legislação, da forma que ela foi redigida, que o promotor e o juiz não conseguem aplicar a lei da forma mais correta? Porque uma coisa é a lei, a outra coisa é o cumprimento da lei. Então, em termos de leis, a gente está ok. Agora, como a gente cumpre ou deixa de cumprir essa lei? Quais são as políticas de comando e controle para fazer essa lei vigorar? E a gente tem que combater a ilegalidade, a gente tem que combater a impunidade, a gente tem que combater o desmatamento. Então, não é inventar roda, é simplesmente cumprir a lei, fazer aquilo que já está previsto. E aí, onde tem que ajustar, onde tem que conversar, onde tem subjetividade, vamos conversar sobre elas, até para não chegar na fase da impunidade. Para você não dizer, não fiz porque era subjetivo, não entendi. Então, isso tem que ser resolvido. E para isso a gente tem que conversar. O Ministério Público muitas vezes acaba envolvendo numa eventual denúncia criminal todas as pessoas que estão, de alguma forma, em algum cargo decisório, ainda que não tenha nenhum tipo de relação com o fato concreto investigado. Isso é um risco muito grande. Isso, do ponto de vista econômico, eu vejo muitos problemas em relação à legislação brasileira, com consequências econômicas realmente muito complicadas. A gente precisa separar um pouco o joio do trigo, separar um pouco do que é bom e o que é ruim, tentar mostrar um pouco mais essa agenda positiva e não mais 140 caracteres falando besteira. Nosso compromisso é garantir a nossa cadeia. Não acredito que vetar fornecedor seja o melhor caminho, né? Isso não é sustentável. Então, aquele fornecedor também que ele está em algum descumprimento, que ele está em alguma irregularidade, eu preciso trabalhar com ele para que ele se adeque, para que ele esteja dentro daquilo que é legal e compliance, para que ele seja sustentável na nossa cadeia, porque eu dependo dele. O impacto reputacional ele é muito complexo, né, de se calcular. Então, quando a gente leva as pautas de sustentabilidade para vários fóruns e fóruns de liderança, a primeira pergunta dos gestores de negócio é: mas quanto isso me custa, né? Quanto eu tenho que investir, mas se eu não investir, quanto isso me custa? Então, o custo da não qualidade ou o custo da não sustentabilidade, que é esse valor reputacional, ele é muito complexo da gente mensurar. Mas a gente sabe que as multas aí podem chegar a 40 milhões e geralmente a gente leva que esse é o pior do cenário, né? Minimamente uma multa nesse sentido e também o embargo aí de operações e tudo mais. A nossa NDC ela está muito relacionada à questão de uso da terra.
Então, o Brasil não tratar disso, ou não falar sobre queimadas, não falar sobre desmatamento, não faz sentido. Então, não é que toda a agenda ambiental está sendo desmontada, mas o core da agenda ambiental, que é o desmatamento, porque o desmatamento corresponde em muito às nossas emissões totais, ele está sendo muito prejudicial. Eu já ouvi o setor financeiro afirmar que, se tiver um afrouxamento do licenciamento ambiental, eles vão ter custos muito maiores para monitorar e dar o acesso ao crédito. Independentemente da legislação, você ter a sua governança muito bem estabelecida ajuda o investidor a ter mais tranquilidade de investir em você aqui no Brasil, né? E agora também, num crescente, as questões ambientais e sociais também começam a serem objeto de discussões com investidores, até para uma empresa que não tem tanta exposição. Quando a gente olha muito para o negócio, a gente olha para a produção, né? Para a execução da demanda. Eu preciso de tanto de volume e você me entrega tanto de volume. Tá, mas há quanto tempo ele consegue manter isso? Quanto tempo ele vai conseguir entregar isso se ele descumprir uma condicionante e eu tiver que fechar a granja? Tem muito que olhar essa questão da oportunidade também desse processo. Por isso que é importante valorar e medir bem seu impacto, porque apesar do investidor tá com essa vista de quanto ele está exposto, ao mesmo tempo ele está vendo, ok, então como é que a gente faz para ajudar nesse processo? A gente tem uma legislação que precisa ser implementada, concordo plenamente, a gente precisa implementar o Código Florestal. A gente tem instrumentos que são muito bons no Código Florestal, como o CRA, como o PRA, que precisam efetivamente ser implementados para trazer essa segurança e para mostrar. A aprovação dos pagamentos por serviços ambientais foi um golaço, e aí a Coalizão e as outras instituições que estão aqui também tiveram uma participação muito grande. Agora a gente tem que lutar para isso passar no Senado. A gente tem que empurrar cada vez mais essa política positiva de trazer o benefício para a mesa e mostrar como é que isso vale a pena. E isso tudo traz a segurança do investimento. Porque são grandes empresas que estão ali se colocando e dando o exemplo. E aí não fica, é o setor, muito abstrato. Não, são empresas concretas que estão dizendo que é possível fazer direito, é possível ir por esse caminho e, além de tudo, que tem muitos casos assim, está dando lucro.